É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um programa Pergunte ao Doutor, apresentado por mim, Rodrigo Baioc, aqui na nossa Vale TV, nos canais 6 e 14 da NET e nas plataformas digitais. Hoje à noite eu trago novamente o meu amigo, o meu colega, já foi meu médico, que eu consultei com ele, médico do meu pai, colega de cirurgias, agora está melhor assim, né? E além de todas essas elegâncias que eu estou falando dele, ele é neurocirurgião, com especialização e atuação na área da dor, é criador do serviço de residência médica de neurocirurgia aqui na região, trabalhou por muitos anos em Porto Alegre, no Conceição, foi Conceição, né? Isso, e aqui também em São Leopoldo, no Centenário. E tem especialização internacional na dor nos Estados Unidos, na Alemanha, onde mais? Especialização Fellow na área de neurocirurgia. Ah, neurocirurgia, desculpa. Mas tem a certificação isso. da dor, tu também tem, não tem? Tem. Internacional. A AMB. A AMB, tá e bom. tem uma internacional que é Viu? Do ultrassom. Eu sabia que tinha uma relação de alguma coisa. Então hoje nós não vamos falar na dor como no programa passado. Hoje estamos aqui fazendo essa gravação de programa porque nos solicitaram que continuasse o assunto, porque é muito interessante e é muito amplo a fusão da neurocirurgia, que engloba um pouco da neurologia e mais a dor. Então, boa noite, Leandro. Boa noite, obrigado novamente, Rodrigo. Prazer estar aqui de novo. E uma satisfação e parabéns pela iniciativa. Eu acho que o pessoal deve adorar o programa. Eu espero que amplie, que as pessoas divulguem, que a intenção desse programa é o que tu está vendo aqui na gravação conosco, é levar informação nada mais. É direta, é singela, é genuína, é levar informação para as pessoas. Sem dúvida. Eu trago o Leandro hoje aqui, relacionado, porque falamos muito no programa passado sobre dor. Hoje nós vamos falar realmente a formação inicial dele, que é a neurocirurgia. Leandro, por favor, explica como funciona a tua formação de neurocirurgião, diferenciando da neurologia, que as pessoas confundem muito isso. Exatamente. Muito bem. Eu sou suspeito para falar da área, né? Acho que já na faculdade, no primeiro semestre, eu já decidi o que ia fazer, porque eu fiquei encantado com a anatomia do cérebro, né? Da medula, dos nervos, e que a gente já conseguia fazer precocemente no curso associação entre sintomas, diagnósticos, né? Bem antes de saber muita coisa, né? Da área médica, que é um curso longo de 6 anos. Então, a neurocirurgia, ela lida com patologias do crânio e da coluna que exigem uma intervenção cirúrgica e também tratamento clínico. Na formação do neurocirurgião, pelo menos na minha formação, o primeiro ano dos 5 anos de especialidade foi na neurologia, né? Eu tive a satisfação, né, a oportunidade de cumprir meu primeiro ano de residente de R1 na Santa Casa, no serviço de neurologia da Santa Casa. Então eu cuidava dos pacientes nas enfermarias junto com os residentes da neurologia. Foi um período de bastante estudo, né? Eu até brinco, né? A última vez que eu estudei bastante na teoria foi no R1, né? Porque a partir dali é prática, é cirurgia, né? Então na Santa Casa tinha ambulatório de especialidades de doenças neurológicas, né? Epilepsia, cefaleia, esclerose múltipla, doenças vasculares, né? AVC e tal. Então, porque antes de mais nada, um neurocirurgião tem que ser um bom ou próximo de um bom neurologista, né? Até para indicar a cirurgia quando de fato não tem possibilidade, não tem alternativa para oferecer. E na Santa Casa eu tive um grande crescimento e daí a partir dali voltei para o hospital de origem, que era o Cristo Redentor, onde fiquei mais 4 anos com um volume cirúrgico grande, praticando e tal. Então, o neurocirurgião ele deve ter no seu currículo de formação neurologia.
alguns serviços de residência têm mais enfoque, mais tempo dedicado à neurologia no primeiro ano, outros têm menos, né? Mas eu vejo um diferencial na minha formação, a grande oportunidade que eu tive de aprender e de desenvolver o conhecimento em neurologia antes da neurocirurgia. Me tornou um neurocirurgião, acho que mais completo e melhor. E há diferença, né? Senso comum se confunde muito, mas há doenças que o neurologista ele é muito mais capaz de tratar, ou sabe mais a fundo tratar, como alguns casos de epilepsia, de doenças heredodegenerativas, de polineuropatias, mais habilitado que o neurocirurgião. E o contrário é verdadeiro. O neurologista, né? Ele é mais clínico. Ele é mais clínico. Atuação direta, médico, pessoa e exames, para chegar no diagnóstico e segmento com tratamento. A neurocirurgia, já fala o nome, né? Cirurgia do sistema neurológico. Envolve intervenção, né? Um procedimento cirúrgico para tratar. Claro, o neurologista ele sabe reconhecer quando uma doença é neurocirúrgica, encaminha para o neurocirurgião, e da mesma forma o neurocirurgião deve saber reconhecer que aquela doença é neurológica, iniciar uma investigação diagnóstico, e se não se sentir seguro, né, adequado tratamento, vai encaminhar para o neurologista, mas é de senso comum não diferenciarem. Mas assim como o cirurgião cardíaco e o cardiologista, existe o neurocirurgião e o neurologista. Então acho que é uma diferença que tem que ser que anda junto, né? Exatamente. É como o infarto agudo do miocárdio, que quem faz o diagnóstico inicial é o cardiologista no plantão. Geralmente é o clínico, né? Depois ele pede. Chama o cardio. E isso vai dar seguimento se vai colocar uma stent ou não, uma endoprótese. E a neurocirurgia se casa muito com a neurologia, que também vem do clínico, os acidentes vasculares cerebrais isquêmicos, que esses é intervenção, talvez ou não, e o hemorrágico, sim, que daí, na maioria das vezes, o neurocirurgião tem que abordar, senão a pessoa vai a óbito. Muitas vezes trabalham juntos e se confundem. Por exemplo, o acidente vascular cerebral, seja o isquêmico ou hemorrágico, como geralmente os hospitais, como a Unimed, né, tem plantão presencial ou sobreaviso de neurocirurgião. Então, o neurocirurgião é chamado em situações para ajudar o colega, e aí a gente atende, inclusive, emergências, urgências neurológicas. E o AVC é uma delas, porque a gente está de prontidão. Pede ajuda no neurologista em algumas situações. 15% do AVC ele é hemorrágico. Aí sim o neurocirurgião ele eventualmente tem que ser envolvido e chamado pela possibilidade de precisar operar. E mesmo no paciente com AVC isquêmico, em casos graves em que tem uma falta de circulação grande no cérebro e o cérebro ele começa a inchar nos dias seguintes, o neurocirurgião é chamado para colaborar porque tem que se fazer aquela cirurgia chamada craniectomia descompressiva, em que a gente abre literalmente uma janela no crânio para permitir que o cérebro tenha espaço para inchar para fora, passar aquela fase aguda do edema, né, para que o paciente supere aquela fase, comece a reabilitação, e aí o neurocirurgião reconstrói o crânio, né, recoloca o osso para recuperar a integridade e a proteção. As pessoas vão achar, mas por que o cérebro incha? Explica então por que o cérebro incha. Se a área do cérebro afetada por uma isquemia, né, por uma interrupção da circulação é grande e a pessoa não tem muito espaço dentro do crânio, vamos dizer, o cérebro dela é mais cheinho, não tem muito espaço sobrando. Não tem o cérebro como empurrar o osso para fora. Exatamente. O crânio da gente é uma caixa fechada, inelástica. Então, sempre que aumenta o volume lá dentro de alguma coisa, tem que ceder espaço a outra coisa. E na isquemia grave, o cérebro ele reage, como qualquer tecido machucado, né, a pele, o osso, com edema, com inchaço, com acúmulo de líquido. Processo inflamatório local. Um processo inflamatório, citotóxico e tal. E às vezes toma uma proporção de um edema chamado maligno, que ele aumenta e ele começa a apertar lá dentro áreas que estão boas do cérebro. Mata o cara. O paciente começa a piorar ainda mais. Não consegue respirar. E pode daí causar uma lesão irreparável ou ser fatal, né? Então, aí é um exemplo em que a neurologia e a neurocirurgia se colaboram, né? Muito bem. Dentro da tua especialidade, vamos abordar então aquela coisa que as pessoas não gostam muito de ouvir falar. Quais são os tumores mais prevalentes abordados, né, cerebrais por vocês neurocirurgiões? Bom, os tumores no cérebro, na coluna, eles podem ser primários, né, terem origem ali, ou eles podem ser secundários, serem por metástase. Vamos dizer, a pessoa tem um tumor em outro órgão e uma célula maligna se implanta na coluna ou no cérebro, começa a crescer e cria um tumor.
Então, as cirurgias de metástase cerebral e mesmo na coluna, por incrível que pareça, né, em geral elas são até mais fáceis de fazer, porque a gente abre, né, consegue identificar aquele tecido que é bem distinto ao cérebro, consegue ver os limites entre o que é cérebro e a doença, consegue uma remoção radical, né? E às vezes, quando o tumor é primário, surgiu no próprio cérebro, tem vários graus de tumores, alguns mais agressivos e infiltrativos, outros menos, mas nem sempre, como é um tumor que surgiu ali, às vezes é difícil a distinção visual, né, ou por aspecto, ou por firmeza do tecido, entre aquilo que é doença e aquilo que é normal. Sem contar que no cérebro e na medula, a gente não tem uma margem livre, a gente não pode vou tirar um pouco além do que eu estou vendo por garantia. Senão vai estar matando outros tecidos. Porque tu pode causar uma lesão, uma perda de função. Aí que surge, nessas situações, uma situação interessante que é a wake surgery, né? A cirurgia com o paciente acordado, né? Tocando violão, tocando flauta. Se envolve uma área de cognição, né, envolvida na linguagem, interpretar o som, ou se expressar, ou falar, a gente não pode, por mais que tenha recursos de monitorização intraoperatória, se o paciente está anestesiado, a gente não consegue examinar. Então é possível fazer a cirurgia com o paciente acordado ou despertando naquele momento, para que alguém da equipe teste a linguagem, mostre objetos para identificação, peça para fazer alguns exercícios cognitivos, né, para a gente saber se aquilo que a gente está mexendo está causando algum comprometimento da função ou não. A função motora, a gente não precisa da colaboração do paciente. Por exemplo, se eu tenho uma cirurgia na medula... Tem estímulo, né, elétrico. A gente chama para a cirurgia um neurofisiologista, ele coloca pequenos eletrodos no couro cabeludo, nos membros, nos músculos, e faz um estímulo elétrico daqui, que desce pela medula e nervos e é captado nos membros. Ver no computador. Ou o contrário, que é o chamado potencial evocado, sensitivo e motor. E se a gente está operando lá a medula, o cérebro, e está comprometendo a condução elétrica, afetando movimentos, o colega nos fala, Leandro, o que está fazendo aí? Alterou o sinal, né? Pergunta para o anestesista como é que está a pressão, se não baixou demais. Então, nos dá uma certa segurança a mais de evitar, de prevenir lesão na ressecção de tumores, de lesões que estão junto, né, enraizadas em áreas funcionais, nobres, né, que estão intactas, mas estão envolvidas, né, aderidas. Então, é monitorização intraoperatória. Mas falando de cirurgias, então, como a gente falou, a neurocirurgia envolve muitos tumores malignos, certo? Uhum. E que existe, sim, uma secção com margem, tecnicamente, de segurança, muitas vezes, e outras não, e que comprometem vários sistemas do corpo. Porque ou vocês abordam o tumor, ou o tumor aborda a vida do paciente. Tá correto essa correlação? Sim. Vamos segurar a tua resposta? Claro. Após o intervalo do nosso patrocinador Master, a gente já volta. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização. Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Então, voltando para o nosso programa com o colega neurocirurgião Leandro Dini, nós vamos falar agora do que nós acabamos de comentar sobre os tumores, sobre as ressecções, enfim. Claro, senso comum, às vezes as pessoas podem pensar que sempre os tumores são semelhantes, né, mas é um leque grande. Muito né? grande. Então, como eu falei antes, existem tumores primários que surgiram ali e tumores que são metástases. Aqueles tumores que surgiram no crânio ou na coluna, eles podem estar fora do cérebro, né, extracerebrais, extramedulares, apertando o cérebro, mas por fora, ou eles podem estar dentro do cérebro, dentro da medula, que são os tumores intracerebrais e intramedulares. Em todas essas opções, tem tumores, e muitos, né, são curáveis, né, com a ressecção completa, total, é possível a cura e às vezes tratamento complementar. Outras vezes, mesmo que a gente resseque todo, aquilo que é visualmente é toda a lesão,
se sabe que existem células invisíveis ao olho humano, no próprio cérebro, às vezes à distância, que vão se proliferar, como se houvesse uma mutação genética, né? Então, nos gliomas, né, aqueles tumores do cérebro, que a gente pode simplificar e classificar em graus, né? Grau 1, 2, 3 e 4. O grau 3 e 4 são malignos, agressivos, localmente agressivos, e o grau 1 e 2 menos agressivos. É possível, os gliomas grau 1 e 2, a cura, né? Mas exigem seguimento a longo prazo. O grau 3 e 4, por mais bem que seja sucedida a cirurgia, a gente sabe que é uma doença intrínseca do cérebro, pode surgir focos de tumor no outro lado do cérebro. Claro, vale a pena operar? Vale. Se a gente consegue, num tumor assim agressivo, remover mais de 70% ou, aparentemente, remover tudo, Sobrevida. complementar com quimioterapia, radioterapia, o paciente ganha uma sobrevida muito mais importante do que antigamente. E, claro, a gente tem que batalhar para que essa sobrevida tenha qualidade de vida, né? Não adianta também sacrificar funções importantes para uma doença que não vai ser curada, né? Que a gente só vai dar sobrevida e tornar essa sobrevida muito limitada. E tem outras doenças que são complexas, difíceis de tratar, mas que são possíveis a cura. Então, tudo depende do tipo, da natureza do tecido que está se proliferando, do tipo de tumor e do lugar onde ele resolveu crescer. Por exemplo, né, nós atuamos juntos em alguns tumores da base do crânio, que envolvem a hipófise, ou que envolvem mesmo a região do nariz e seios da face, base do crânio, orelha, ouvido, né, que às vezes tem que fazer uma cirurgia em conjunto. Por exemplo, no tumor da hipófise, o otorrino comumente entra com a gente para a gente fazer o acesso até o tumor da hipófise, né? Em vez de fazer pelo crânio, a gente consegue chegar diretamente no tumor através do nariz, que o Rodrigo vai saber explicar melhor que eu. Outras vezes, tem cirurgias combinadas, né? Em que a gente tem que expor o crânio e operar a parte óssea craniana e, ao mesmo tempo, às vezes, fazer um acesso pela face, se o tumor vem da face e cresceu para cima, ou o contrário, né? Fazer cirurgia crânio-facial combinada. E tumores, né, da base do crânio, que envolve a coluna, que a gente tem que lidar, ou do ouvido, do osso temporal, que está intimamente relacionado a nervos importantes e ao cérebro. Então, a neurocirurgia, ela transcende assim, o próprio cérebro, né? Eu fico brincando com os colegas cirurgiões, né? Eu acho a especialidade... Uma piada, não se ofenda. É a especialidade cirúrgica mais completa. Porque se o cara gosta de operar o crânio, ok, o crânio. Se quer fazer uma cirurgia envolvendo a face ou o nariz, pode fazer em parceria com o otorrino. Se a gente precisa operar a coluna cervical, né, a gente tem que fazer o acesso que o cirurgião de cabeça e pescoço às vezes faz. E mesmo na coluna, o neurocirurgião, o cirurgião de coluna, o traumatologista opera a coluna por via direta, por trás, mas eventualmente a gente tem que ter formação para operar a via anterior, né, abrir o tórax, abrir o abdômen, para acessar a coluna na sua parte anterior. Então, realmente, por isso que a especialidade é longa e exige bastante tempo de formação e a gente tem que estar talhado, assim, ter o perfil e gostar do que faz, né? Para encarar cirurgias aí que às vezes são bem demoradas. Cada um defende a sua, né? Eu sempre defendo a minha. Quem não respira está morto. É verdade. Se o cara não respirar, está morto. Então tem essa. O cirurgião plástico, uma vez brincando com isso, ele falou assim: não adianta estar vivo se o cara não tem autoestima. Ele está morto por dentro. E assim, todo mundo puxa. E assim vai. Mas eu te dou razão. O neurônio precisa de duas coisas para estar vivo: oxigênio e energia, glicose, né? Glicose. Que o sangue carrega, mas claro, a entrada do oxigênio, sem dúvida, é pelo nariz, né? Quem manda, tem a piada, quem manda no nosso corpo, né? Daí brigam os órgãos, a boca. Daí não, se eu fechar não sei o quê, daí o coração, o pulmão e tal. Daí por último o cara lá embaixo. Se eu fechar aqui, para tudo. Ninguém nasce, né? Ninguém, se eu fechar aqui, morre todo mundo, para todos os sistemas. Mas eu sou testemunha também. Pacientes com apneia, né, do sono, né, que às vezes é obstrutiva e que vocês tratam, eu vejo a consequência daquela falta de oxigênio noturna, né, o cérebro que não descansa, né? A hipóxia. É o paciente no dia seguinte que vem queixar de estar esquecido, de estar cansado, de ter dor crônica, né? E às vezes se a gente não pensa nisso, o paciente está tendo uma apneia, né? Por algumas vezes um problema nasal obstrutivo e nem sabe e está tendo oxigenação do cérebro prejudicada no período de descanso, né? A apneia é uma coisa bem complexa de tratar. É peso, é frouxidão muscular, neuromuscular, é tamanho de língua, alteração de palato, de arcada dentária, de nariz, de
de hipotonia de musculação respiratória. Cara, de musculatura respiratória. E às vezes é subestimado, né? Até o diagnóstico, ninguém pensa. Sobrepeso, diabetes, sequela de AVC, cara, é complexo. A apneia é uma coisa bem complexa. Bem complexa para tratar, acima da apneia. Leandro, hoje nós estamos mais divertidos no papo para a gente não ficar falando só de tumores e que as pessoas podem... Fala em neurocirurgião, geralmente a pessoa tem que ir no neurocirurgião, vou morrer, estou morrendo. É que nem tu tem que ir no psiquiatra, eu não sou louco. As pessoas têm uma interpretação muito errônea das coisas, que as especialidades da área da medicina são especialidades para tratar doenças específicas. Por quê? Não dá para uma pessoa querer fazer tudo sozinho. Sem dúvida, se escuta, né? A neurocirurgia deixa, as doenças da neurocirurgia deixam pacientes sequelados ou não resistem. Isso é uma amostra, né? É uma amostra que chama a atenção das pessoas, mas existe um universo muito maior de pacientes vítimas de traumatismo craniano, de doenças oncológicas, de doenças vasculares, que ficam bem. Se a gente não tivesse bons resultados, a gente não ia ter o ânimo de seguir trabalhando na especialidade. Então, a gente consegue ajudar muito mais gente do que a cultura comum acredita, né? Então, esses recolhidos, a gente falou só de tumor. Eu já tive um programa aqui com o nosso representante, coordenador da SAMU, do serviço SAMU, aqui de Novo Hamburgo, falando. A neurocirurgia tem um papel tão importante, eu tive a experiência no Hospital Municipal por 4 anos. Dos recolhidos pós-trauma, de acidentes principalmente, muitos motoqueiros, ou motociclistas, em que a abordagem do neurocirurgião no momento que o paciente chega ao hospital é um ponto crucial entre vida ou morte. Porque se o cara leva e vai abordar aquela cabeça que foi, entre aspas, esmagada e tentar descomprimir ela, faz uma sobrevida notável. Então o papel do neurocirurgião, talvez eu possa falar agora sobre o trauma. Eu vi muitos colegas, a gente pode até conversar, os conhecidos, da abordagem veloz, de chegar no SAMU e pá, centro cirúrgico. O tratamento, o traumatismo crânioencefálico e o traumatismo raquimedular envolvem o neurocirurgião. Mas o tratamento dessas situações elas começa antes da chegada, né, do hospital. Por exemplo, a pessoa teve um acidente, o cérebro dela foi danificado, machucado, pelo impacto diretamente. Ou esmagado. Né? Ou está se formando algum sangramento ou edema, inchaço, que vai aumentar a pressão dentro do crânio e vai prejudicar ainda mais, né? Mas também, por exemplo, oxigênio. A pessoa, se está com secreção ou com a respiração obstruída, tem que se desobstruir a via aérea, tem que garantir uma boa oxigenação do cérebro, senão o cérebro vai sofrer ainda mais. Se a pessoa perdeu sangue, precisa correr soro, ABC. Né? Vamos poder. Sangue para subir a pressão, porque se sabe que a queda da pressão prolongada agrava o resultado no paciente vítima de trauma. Um paciente tem que ter a mobilização cuidadosa da coluna cervical, porque se tem uma lesão do osso e a medula está ainda intacta, um movimento brusco pode deslocar o osso e machucar a medula. Então, a imobilização cervical, garantir o bom oxigênio, combater a queda da pressão até chegar na emergência. Isso é o pré-hospitalar. Esse é o serviço prestado pela SAMU. Quem viu o programa anterior, que a gente falou do ABCD, que são as primeiras abordagens, A de airway, de via aérea, né? B de breathing, de respiração, C de circulação, o D das extremidades, da circulação das extremidades e posicionamento, e assim vai. Ele está elogiando, entre aspas, ele não está se dando conta do serviço Sem já dúvida. prestado de pré-hospitalar, até chegar neles que dão o suporte também que acaba sendo crucial sobre a sobrevida. Porque também eu já viu, não adianta o SAMU fazer tudo, que às vezes o paciente chega com o cérebro que é uma gelatina, não tem mais o que fazer. O respirador está respirando pela pessoa, o coração está tentando bater, mas não tem mais o que acontecer ali. A gente classifica o traumatismo craniano em grave, moderado e leve, né? Vamos dizer, vai para o hospital, toda essa gama, os pacientes de traumatismo moderado e grave são os mais, né, complexos. O paciente chegando na emergência, o emergencista, o socorrista que vai confirmar se o ABC está sendo cumprido, vai otimizar o tratamento, vai solicitar a avaliação do neurocirurgião, vai pedir, eventualmente, já vai antecipar o pedido de uma tomografia de crânio, de tomografia de coluna, e o neurocirurgião vai avaliar, vai proteger a via aérea, eventualmente intubando, transfundindo sangue. Muitos já vem pronto, né? Exato. E a gente chega, avalia o exame, examina, faz o exame neurológico e define se aquele caso é de tratamento conservador, numa UTI com medicações, ou se tem, por exemplo, uma fratura aberta no crânio, ou um hematoma, um coágulo se formando,
ou um deslocamento grave da coluna em que a gente tem que levar imediatamente para o bloco cirúrgico, né, para abrir, para remover o coágulo, para estancar o sangramento ou para alinhar a coluna. Então, a neurocirurgia tem que estar de prontidão numa emergência aberta, porque esse tempo de diagnóstico e intervenção ele é crucial no desfecho, né, no grau de sobrevida da pessoa e mesmo de sequela. Então, até fica a dica, né? Pacientes que bateram a cabeça e que tiveram desmaio merecem ser avaliados no hospital por um médico, eventualmente por um neuro. Aquele paciente que bateu a cabeça e começa com uma dor de cabeça forte, persistente, progressiva, associado ou não a vômitos, associado ou não a sonolência, a confusão, tem que ser levado para o hospital. O paciente que eventualmente se percebe que a pupila, né, esse pretinho do olho, começa a ficar diferente um lado e outro, é um sinal de alerta muito grave. E uma coisa importante, às vezes as pessoas acham que não pode dormir, não pode dormir. Não é que dormir faça mal. O problema não é dormir depois que bateu a cabeça. É durante o sono a pessoa piorar e ninguém vê que piorou. Tem que ter alguém então, desperto junto. Pode, a pessoa está bem, vai, estou cansado, vou dormir. Ok, dorme, mas interrompa o sono, né, depois de algum tempo para acordar, para ver se a pessoa desperta, né, a criança ou o adulto, ver se conversa, diz que confirma que está tudo bem e volta a dormir. Então, isso a gente vê bastante, né? Ah, não deixei dormir, não deixei dormir. Não, isso não é o que faz a diferença, né? Mas o sentido é monitorar, é observar os sintomas. Se o paciente teve isso em casa e não foi para o hospital, ou que se foi liberado do hospital, a gente geralmente orienta, continue observando em casa, né? Porque às vezes um problema não se manifesta de imediato, mas horas depois, às vezes dias depois, pode formar um coágulo, um edema e se manifestar depois. Serve para... Tem dúvida? Procure um médico, procure atendimento. Ah, mas não tem mais, tem posto de saúde, tem UPAs pela prefeitura na região, na sua cidade, tem hospitais que atendem pelo Sistema Único de Saúde, se você não tem o convênio. Se você tem convênio, vá no seu convênio. Gente, nosso programa já está terminando. É um prazer receber o Leandro Dini aqui. Vocês veem, se a gente quisesse continuar mais 3 horas, nós teríamos trela para esse assunto aí que é muito importante, sempre relacionado a temas de saúde para levar para vocês com qualidade. Leandro, dá tuas considerações aí, o teu @, Dr. Leandro Dini, para te seguirem. O Leandro ele é de uma fase mais madura, ele está entrando na internet agora, mesmo ele não sendo velho, tá? E eu estou ajudando ele aqui, faça tuas considerações, a tua clínica aí. Quem quiser mandar perguntas, pode ser para mim, pode ser para a TV e pode ser para a página do Dr. Leandro. Não, perfeito, pessoal. Acho que o Rodrigo falou, tá certo. Tendo dúvida, procurem atendimento. Acho que a estrutura de saúde da região está bem estruturada, a saúde pública, né? Tem um hospital geral, tem os postos de saúde. Nos convênios tem estruturas ótimas, os hospitais da região, né? O hospital da Unimed, o Hospital Regina. Então, tem plantonistas, tem neurologistas de prontidão a atender. Então, desconfiou de alguma coisa mais séria, né? Ou de algum familiar, procurem atendimento, porque realmente tem que ser visto, sabe? Não pode ser subestimado sintomas dessa natureza. Então, quanto ao traumatismo craniano, a melhor coisa é a prevenção. Agora que vai vir o primavera e verão, atenção, mergulho na água rasa. Cheguei com calor, vou pular na piscina, não conheço a piscina, não conheço o lago. Quantas vezes eu vi pacientes baterem a cabeça, fazerem trauma craniano, ou jovens fazerem uma lesão na coluna. Então, não mergulhem em água rasa, tenham cuidado, usem capacete. Às vezes a gente subestima, mas o trauma de própria altura, ou de bicicleta e de moto, costumam ser os mais graves até, porque quando a gente está no carro, o carro absorve a energia do impacto. Quantas vezes atendi pacientes que fratura de coluna, homens no fim de semana que vão subir no telhado para fazer reparos, ou a mulher, dona de casa, que bota a escada, o banquinho para arrumar uma coisa no armário, né? Acha que não vai cair, daqui a pouco cai, fratura a coluna. Então, o melhor tratamento é a prevenção. É isso aí. E a orientação, né? O papel desse programa é instruir, é informar. Vocês, brincando, de médico e louco, todo mundo tem um pouco. Então, gente, vocês vão poder colaborar. Cortar o Leandro aqui, que o nosso tempo passou. Obrigado, mande suas dúvidas. Tchau, tchau. Até o próximo programa.